Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, autor espiritual André Luiz, que trata da evolução nossa, do nosso ser ao longo de milhares de milhões de anos e de toda a evolução de todos os seres interligados a nós durante todo o período de existência da Terra. Nós estamos no capítulo 6, que trata de evolução e sexo. Nos episódios anteriores nós chegamos a concluir o capítulo 5, vamos iniciar hoje o capítulo 6 e vamos iniciar com a leitura do aparecimento do sexo. Dobadas longas faixas de tempo. Não está errado não, é dobadas mesmo. O termo significa não dobradas no sentido de dobra, mas no sentido de dobadas tem o sentido de evolver, como se fosse uma helicoidal do caderno espiral, no sentido de desenvolvidos diversos períodos de tempo. Então, dobadas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica. Reprodução agâmico é um termo utilizado para reprodução assexuada, no sentido de o mesmo indivíduo, ele se divide ou ele de alguma forma se separa em dois e forma dois indivíduos idênticos, por isso agâmico, Então, dobadas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, eis que determinado grupo apresenta, no imo da própria constituição, qualidades magnéticas positivas e negativas que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Pressente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Então observa que aqui, quando ele fala qualidades magnéticas positivas e negativas, ele está se referindo a uma diferenciação entre os indivíduos, gerando, vamos colocar assim, duas possibilidades, É um indivíduo levemente diferente do outro, por isso essas qualidades magnéticas positivas e negativas. Nós estamos lá nos primórdios desse processo, então a gente tem ali entre bactérias e células, Então são seres muito pequenos que nós estamos trabalhando esse processo de dois seres diferenciados da mesma espécie, por isso qualidades magnéticas positivas e negativas, mas ainda uma reprodução assexuada. Só que nesse processo você pressente a evolução animal em vésperas de acontecer. Por quê? Porque na reprodução animal você vai ter aí a produção de dois indivíduos, de dois gametas, um gameta masculino, um gameta feminino, e aí o início desse processo de reprodução sexuada. Sigamos na leitura. Bactéria diferenciada. De todas as espécies de bactérias já formadas,
Uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Algonquiano. Nossa Senhora, o que é Algonquiano, Valdir? Algonquiano é um termo utilizado para se referir também ao período Proterozoico. Proterozoico é uma era geológica, né, um espaço de tempo geológico que ocorreu entre 2,5 bilhões e 542 milhões de anos. Então, o termo aí está se referindo aí a bilhões de anos atrás, né, ao Algonquiano, aonde essas bactérias já formadas, elas se destacam ali nos meios de água doce como referência ali daqueles sistemas que a gente viu anteriormente, que é positivo e negativo, dando essa característica aí inicial da reprodução sexuada. Mas observa que está sendo construída ela passo a passo, primeiro diferenciando os seres. É diferenciada, continuando a leitura, né? É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide. Então, essa bactéria, ela deixa de ter essa característica totalmente de ameba, né? De ameboide, né? Continuando a leitura, mostra configuração elipsoidal, como se fora microscópico, bastonete ou girino. Aqui não falta leve radícula à feição de cauda. Então essa configuração elipsoide, né, vamos colocar assim para vocês compreenderem o termo. Ela é algo como um núcleo, um conjunto, uma cabeça, por isso ele chama de bastonete, e uma coisa fina, né? Uma terminação fina, né? Como se fosse uma cauda. Então ela começa, vamos chamar assim, espessa, vai afinando até formar algo que parece uma cauda, por isso que ele falta leve radícula à feição de cauda. Né? Mas lembrem-se, essa elipsoidal aqui, a coisa mais próxima que a gente tem de algo elipsoidal é a formação da gota, né? Mas essa seria uma gota bem alongada, né? Bem comprida, quase como um alfinete, só que desse tamanho, é um tamanho microscópico de como se fosse um bastãozinho, ele chama de bastonete, né? Como se fosse um bastãozinho, um alfinete, mas algo assim alongado, cônico, levemente alongado. É o Leptotrix, né? Que é essa bactéria diferenciada aí que ele falou anteriormente, é o Leptotrix, que em miríades de individuações permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. Aqui é interessante, né? Esse bastonetezinho, esse micro-organismo pequenininho chamado Leptotrix, né, que tem essa forma elipsoidal, ele vive ali, né, no meio das rochas, né, então ele vive num meio que é o meio mineral e ele se nutre simplesmente de ferro, né. Quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigado a nadar, até que outra carapaça semelhante o envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação. Então lembrem-se, como é que isso aqui está acontecendo? Primeiro, lembra que essas bactérias, né, esses Leptotrix, eles estão no meio líquido, eles estão em água doce no leito do rio, né? Só que eles estão presos a rochas antigas, nutrindo-se de ferro, do ferro que é o minério que está nas rochas.
Aí eles têm uma minúscula carapaça ferrosa que onde eles ficam dentro, como se fosse, nós estamos falando de tamanhos muito pequenos, tá, gente? Não, eu estou usando comparativos aqui para vocês compreenderem, mas nós estamos falando de tamanhos muito pequenos, coisas minúsculas, ali você vai ter que usar um microscópio para enxergar. Mas esses Leptothrix, eles, como estão se nutrindo de ferro, eles formam uma carapaça ferrosa, como se fosse a carapaça da tartaruga ou aquela casca externa, né? Aquela superfície externa da pele dos crocodilos, aquela cosca assim, aquela superfície mais áspera, mais endurecida, né? Também o cara está se nutrindo de ferro, então vai ser uma carapaça meio rígida, vamos colocar assim, né? E aí essa carapaça, ela se rompe e liberta de dentro dela esse serzinho que instintivamente ele nada, ele tá na água, perdeu a proteção que ele tinha, a carapaça se rompeu, como se fosse a casca de um ovo, vamos colocar assim, aquilo se rompeu, e o que está dentro, que é frágil, ele nada, né? Os instrutores espirituais, então, se valem desse processo, né, dessa maneira que ele encontra, que esse serzinho encontra para sobreviver, eles valem-se dessa medida para impulsioná-lo a uma transformação, né? Então, se vale ali dessa evolução desse serzinho para que ele se transforme em algo que os instrutores espirituais gostariam que ele se transformasse. Continuando a leitura. Perdendo os diminutos envoltórios metálicos, então lembra que a carapaça metálica dele, ela se rompe e aí ele precisa precisa entrar em nadar, né? Precisa se proteger. Então, perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos que lhes atendam à necessidade de proteção. Então, essas bactérias, esses Leptothrix, na medida em que eles perdem esse envoltório metálico, eles são obrigados a se defender da natureza novamente, né? Então eles vão edificar, eles estão se alimentando de ferro, eles vão construir um abrigo idêntico, ou seja, uma nova carapaça para protegê-los, né? Para as necessidades de proteção. Então, perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos que lhes atendam à necessidade de proteção, essas bactérias, que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento em que não apenas se atraem umas às outras nos prelúdios iniciais de reprodução sexuada, mas em que conhecem por acidente a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram sob a criteriosa atenção dos condutores da terra, para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. Então, como é que isso acontece? Primeiro, nós temos lá o Leptothrix, que é essa bactéria diminuta na forma de um bastonetezinho com cauda, e ela se alimenta de ferro e constrói sobre ela uma minúscula carapaça. Essa minúscula carapaça, ela se rompe e esse ser instintivamente é obrigado a nadar. Nesse obrigado a nadar, ele vai buscar a construção de uma outra carapaça semelhante à que ele tinha anterior, só que o envolva. Só que lembra, ele tá grudado numa rocha, né? Lembra que inicialmente ele tá numa rocha. Quando ele é obrigado a nadar, e ele, liberto da rocha, ele é obrigado a nadar, instintivamente ele busca seres semelhantes. Então eles se atraem uns aos outros, na medida em que eles estão sem a carapaça, buscando dessa maneira obter algum tipo de proteção, né? E nesse sentido, quando eles estão todos juntos, eles
conhecem, né? Eles acontece de estarem todos juntos e acabar encontrando a morte em massa. Por que a morte em massa? Porque quando eles viram lá uma bolinha, né? Vira lá um grupo tudo junto, eles ficam mais suscetíveis, por exemplo, a predadores e a esse tipo de situação, e acabam por conhecer essa morte em massa. Esse processo acontece de tal maneira que esse registro espiritual, desse princípio espiritual que está ali nessa microbactéria, ela, conhecendo a morte em massa, ela ressurge anos depois, né, já como constituinte, por assim dizer, na forma das algas verdes. Então, esse princípio espiritual que estava aprendendo ali nos primórdios ali dessa reprodução sexuada, né, nesses prelúdios iniciais da reprodução sexuada, eles são utilizados posteriormente por quem? Pelos condutores da Terra, que é quem? Que é os instrutores espirituais que estão presidindo esse processo de construção das espécies e de evolução da vida no planeta. Não está acontecendo ao acaso, ao relento, ao léu, por dados, por alguém por alguma obra da sorte, ou porque mutações acontecem sem controle e sem direção, sem planejamento. Não, os instrutores espirituais, construtores da Terra, responsável por essas experimentações, é que estão presidindo esse processo, é que estão influenciando com as suas energias espirituais que esses movimentos da matéria da Terra e da vida na Terra aconteçam, sempre direcionados para esse processo evolutivo, até que a gente inaugura ali, com a forma das algas verdes, a comunhão sexual no mundo, né? Agora, leitura sobre as algas verdes, que é o nosso próximo item. As algas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianoficeias. Termos difíceis, né? Cianoficeias são pequenas bactérias, né? São pequenos seres no formato de bactérias, né? Então são cianobactérias, né? Essas cianoficeias, e elas são unicelulares e normalmente estão sempre agrupadas em colônias, né? Então descendem das primitivas cianoficeias de tessitura mais simples, nas quais a ficocianina associada à clorofila é o pigmento azulado de sua composição fundamental. Então essa é a questão, né? Os nossos biologistas aqui, os que estudam essa biologia antiga, né, e a história da vida no planeta, perguntam sem conseguir responder se essas algas verdes, elas são de alguma maneira descendentes primitivas dessas cianoficeias, que tem um pigmento azulado. Ela não é verde como as nossas plantas, ela tem um pigmento azulado por conta dessa ficocianina que está associada aí à clorofila. Então ela acaba ficando uma bactéria, vamos chamar assim, azulada, né? Vamos lá continuar a leitura para ver se a gente descobre o que os cientistas descobriram. O hiato existente de que dá conta Hugo de Vries ao desenvolver o mutacionismo foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família do Leptotrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos que reapareceram metamorfoseados nas algas referidas a invadirem luxuriantemente as algas, instalando novo ciclo de progresso e renovação.
Então, por que que os nossos biologistas não encontram, por isso que ele diz, né, sem resposta, né? Por que que eles não encontram se as algas verdes são descendentes dessas cianoficeias aí que tinham pigmento azulado? Porque existe um hiato de tempo, né, um hiato de possibilidade aqui que é preenchido no plano espiritual. Então, os servidores espirituais ali que controlam essa organogênese. O que é organogênese? Organo de organismo, gênese de criação. Então, organogênese terrestre, então a criação de organismos no planeta Terra, que submeteram a família. Lembra do Leptotrix que a gente leu lá em cima, que eram as bactérias que tinham formato de bastonetes e tinham cauda e inauguraram ali algum ensaio de reprodução sexuada, né? Por estar diferenciando os elementos positivos e negativos. Esses Leptotrix, na medida em que eles são removidos do planeta pela morte em massa, eles são trabalhados lá na espiritualidade por esses servidores da organogênese terrestre que constroem, que modificam, que metamorfosiam eles através dos influxos espirituais que esses servidores, esses condutores aí do desenvolvimento orgânico do planeta, esses instrutores espirituais que tratam dessa organogênese terrestre, eles que fizeram a modificação naquele princípio espiritual que saiu, que foi levado junto com os Leptotrix para o plano espiritual, e lá no plano espiritual foram feitas essas profundas alterações nesses Leptotrix, e depois eles são reinseridos nas algas verdes e é por isso que os nossos biologistas não conseguem encontrar essa relação direta entre as cianoficeias e os Leptotrix. Eles não conseguem encontrar aqui na matéria o registro de como isso aconteceu, porque isso aconteceu no plano espiritual. E a gente ainda precisa, vamos dizer assim, trabalhar muito em matéria de comunicação com o plano espiritual, de pesquisa e não só na pesquisa da construção do nosso conhecimento, mas na pesquisa do que é que existe de conhecimento no plano espiritual, que a gente possa consultar através dos meios que a gente tem, entre eles principalmente a mediunidade, mas um dia a gente vai ter algum acesso aí a essas bibliotecas espirituais para conseguir compreender melhor esses passos evolutivos que ainda estão com lacunas a serem preenchidas e que a gente tem grande dificuldade para compreender. Interessante, né? Adoro essa leitura. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou, convidando-os a retomarem no próximo episódio esse estudo tão fascinante. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.